Nós acabamos de ouvir a leitura do Evangelho que narra a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Então hoje nós entramos na Semana Santa, recordamos aquela entrada solene que Jesus realizou em Jerusalém, quando os discípulos lhe trouxeram um jumentinho, e ele entrou na cidade sendo aclamado como rei, conforme nós fizemos aquela procissão, benzendo esses ramos. Então essa aclamação que fizeram a Jesus foi como o último testemunho da sua missão como o Cristo Salvador. Então ele fez muitos sinais, ele realizou muitas obras, provando a sua procedência do Pai. E por fim ele entrar em Jerusalém era um gesto simbólico, porque Jerusalém era a cidade santa de Deus. E quando o rei era coroado, ele entrava em Jerusalém para que as pessoas o recebessem com cantos, com aclamações, dizendo, manifestando que eles estavam aceitando aquele rei. Então nosso Senhor quis cumprir esse rito, essa tradição, para que ficasse como que manifesto, que ele realmente era o rei esperado. Mas não simplesmente para ser um rei segundo uma lógica temporal. Quer dizer, um rei que governasse as coisas desse mundo. Ele entrou em Jerusalém, aceitou aquela aclamação, aceitou aquela homenagem, as pessoas colocaram as vestes, colocaram as vestimentas, as crianças clamavam, Hosana, que significa viva, demos glória, demos saudação ao filho de Davi, quer dizer, aquele que é da descendência de Davi e que agora está assumindo de novo esse trono, o trono do nosso pai Davi. Então, a princípio os judeus estavam, as crianças, aquelas pessoas simples, estavam aclamando Jesus, porque eles pensavam que Jesus realmente seria um rei da descendência de Davi, que estaria restaurando o reino de Israel. Nós sabemos que esse reino de Israel estava na mão de estrangeiros, os romanos estavam dominando aquele povo, e eles já não tinham mais um rei da própria nação. Então você veja que tudo isso é muito simbólico, muito significativo. Justamente aconteceu isso no domingo, por isso hoje é chamado Domingo de Ramos. Porque era no domingo, 5 dias antes da festa da Páscoa, que os judeus preparavam o cordeiro, traziam o cordeiro que tinha sido criado ali num campo próximo. Então eles traziam o cordeiro para que aquele cordeiro já fosse preparado para ser imolado no dia da Páscoa. Então nosso Senhor, ao mesmo tempo que estava entrando em Jerusalém como que uma plenitude do seu ministério público, recebendo aquela ovação, aquelas palmas, aquele testemunho de alegria das pessoas que gostavam dele, para mostrar que ele estava cumprindo todo aquele rito, como rei de Israel, ele também estava simbolizando essa entrada do cordeiro, o cordeiro que ia ser imolado na festa da Páscoa. Então 5 dias antes ele entra em Jerusalém. Mostrava com isso também que ele não tinha medo da morte, porque ele já estava ameaçado. Ele deveria ficar longe, deveria ter fugido, mas ele entrou publicamente para mostrar: olha, eu estou aqui, a hora que vocês quiserem, eu estou aqui. Ele já sabia que ele ia ser levado à morte. Claro que os inimigos não queriam que Jesus fosse preso na frente do povo, porque o povo, assim, a massa gostava, as pessoas em geral gostavam de Jesus. Então eles queriam prender Jesus em um lugar reservado, um lugar que Jesus estivesse sozinho com seus discípulos. Por isso que eles precisaram da ajuda de Judas,
Judas era um dos discípulos, mas ele aceitou vender Jesus. Não porque ele não gostasse de Jesus, mas porque ele pensou na sua imaginação humana, Por isso que a gente nunca pode ter pensamentos humanos, falar assim, eu acho que isso aqui é melhor. Cuidado com isso, que a gente sempre tem que ver a vontade de Deus. E o Judas achou o seguinte, ele falou assim, eu vou vender Jesus por 30 dinheiros para essas pessoas, 30 moedas de prata valia naquele tempo muito dinheiro. Dava para construir uma capela dessa aqui. Então o Judas falou, vou ganhar esse dinheiro, e ainda por cima, Jesus, quando estiver preso nas mãos deles, vai fazer grandes milagres, e eles ou vão acreditar, ou Jesus vai acabar com eles, porque Jesus é muito poderoso. Eu já vi que Jesus tem muito poder. E aí nós estávamos lendo agora o Evangelho, percebemos que quando Jesus foi preso, Judas foi observando, ele estava perto, e viu que Jesus não estava fazendo nada, que as pessoas estavam batendo nele, que as pessoas estavam levando ele para uma condenação à morte. Então nessa hora Judas se desesperou e falou assim, nossa, o que eu fiz? Então ele veio até os sacerdotes lá do templo e falou, olha, eu entreguei um sangue inocente, toma esse dinheiro de volta. Mas eles falaram para ele, agora o problema é seu. Então não ficaram nem um pouco preocupados com a situação de Judas. Tanto é assim que ele foi até um campo ali perto, viu que tinha um buraco assim, um despenhadeiro, e ali mesmo ele se matou, se enforcou. Então essas coisas que nós lemos, todas essas narrações que nós estamos lendo nessa semana, a respeito da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, devem nos levar a um entendimento profundo do sentido da nossa vida. Porque nosso Senhor quis ser levado à morte para Ele mostrar o que significa a nossa vida nesse mundo. Às vezes nós achamos que todas as coisas desse mundo tinham que ser conforme a nossa vontade, conforme o nosso pensamento. Imagine, por exemplo, que agora não cai nenhuma gota de chuva, mas justamente na hora que a gente tinha que estar ali fora para fazer a procissão, e para o missal não se molhar, então ali naquele momento Deus permite que caia a chuva. Então muitas vezes a gente olha para os acontecimentos e a gente interpreta da seguinte forma, porque isso deu errado, é sinal que Deus está nos castigando. Ou porque nós estamos sofrendo, é um sinal de que Deus não está conosco. Então nosso Senhor Jesus Cristo quis justamente restaurar essa história. Ele entrou num processo de condenação. Você veja que mesmo na hora em que todas as pessoas falavam mal dele, diziam, olha, ele fez isso, ele falou aquilo, ele é um homem que agita as multidões. Em todos esses momentos Jesus não respondia nada. De tal maneira que o próprio Pilatos ficou admirado, falou assim, mas como que você não se defende? Como que você não faz nada? E com isso ele mostrava para nós, não adianta a gente querer mudar alguma coisa que já está no decreto de Deus. Não adianta a gente espernear, a gente gritar, a gente blasfemar, se Deus já disse, vai acontecer isso na sua vida. Não adianta você invocar o demônio, não adianta você dizer, agora não sirvo mais a Deus, o problema vai ser só maior. A gente tem que saber que a algum momento na vida da pessoa, Deus permite que a pessoa se sinta totalmente abandonada por Deus. E foi o que aconteceu com o próprio filho dele. A ponto de nós escutarmos agora na narração do Evangelho, que Jesus, quando estava na cruz, ele recitando o Salmo 21, aplicando, porque todas as escrituras se cumpriam na medida em que ele ia sofrendo e ia levado à morte, mas ele recitou esse salmo e realmente sentiu no seu coração o abandono de Deus, quando ele dizia, meu Deus, por que me abandonaste?
né? Então há situações em que nós não entendemos, em que nós não conseguimos explicar, em que nós pensamos que Deus nos abandonou. E o próprio Senhor sentiu isso. Ele que era Filho de Deus, Ele que esteve toda a eternidade junto com o Pai, como ser humano, morreu abandonado na cruz, né? Daí nós entendemos aqui a carta de São Paulo aos Filipenses, né? Quando ele explica o Evangelho da seguinte forma, né? Veja como nós devemos entender o Evangelho. Aqui é um resumo do Evangelho, né? Ele diz, ó, nós devemos ter os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. Então o que nós devemos aprender na Semana Santa? A ter os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. Quais são os sentimentos de Jesus Cristo? Sentimentos de humildade, de esvaziamento, de abandono, né? De confiança em Deus, né? De obediência à vontade de Deus. Esses são os sentimentos de Jesus Cristo, né? Ele era de condição divina, né? Ele não era igual a nós, miserável, ser humano. A gente é pó, a gente é barro, mas acha que é muita coisa, né? Ah, eu sou muita coisa, né? Quanta gente que despreza as coisas de Deus. Quanta gente que chega na Semana Santa nem está pensando, o que eu vou em missa? Para que missa? Para que rezar? Né? Ou então vai na missa e fica assim, mas está demorando demais. Mas isso aqui é cansativo. Mas isso aqui, esse padre está falando bobagem. Né? Tem gente que faz assim. Acha que é muita coisa, sendo que não é nada, né? E aqui diz o Evangelho, ele era de condição divina, mas não se prevaleceu da sua igualdade com Deus. Pelo contrário, ele aniquilou-se a si mesmo. Ele assumiu a condição de um escravo e assemelhou-se a nós que somos homens. E exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais e se tornou obediente até a morte, e uma morte de cruz. Imagine quão difícil é essa morte, quão sofrida, quão humilhante, né? Você morrer na cruz. Mas Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, né? Então agora, o resto da história para Deus não interessa. Para Deus a história se resumiu aqui, né? Na vitória que Ele teve sobre o pecado. Quando Ele viu que o seu filho morreu na cruz, ao mesmo tempo que o pai sofreu, ao mesmo tempo que o pai sentiu a dor, né? Falou assim, meu filho está morrendo daquele jeito. Mas de certa forma ele teve um alívio. O pai pensou, agora daqui para frente, não interessa. Agora eu não me preocupo mais. O meu filho já fez o que tinha que fazer. Daqui para frente eu só quero saber o seguinte: você aceitou a paixão do meu filho? Você aceitou o que ele fez por você? Então tá, então passa para dentro, né? Vem para a felicidade que eu preparei. Agora, você não aceitou? Você não se comoveu por isso, né? Você não entendeu que esse sangue que era de um Deus, que se fez homem para morrer na cruz por você, né? Esse sangue não valeu nada para você? Então tudo bem. Então você não serve para mim. Então a coisa que a gente poderia dizer que foi mais bruta, que foi mais terrível, que foi mais triste que aconteceu na história do mundo, se tornou justamente aquilo que é mais importante para Deus. É por isso que fala, todo joelho se dobra ao nome de Jesus. O Pai não está dizendo simplesmente assim, dobra o joelho diante de um Deus. Não, Ele está dizendo, dobre o joelho diante de um homem que se fez um trapo, que foi morrendo na cruz como o último dos homens, como o pior dos condenados. Dobre o joelho diante desse homem. Adore Ele como Deus. Seja humilde e reconheça nele o seu Deus e o seu Salvador. Veja como isso é interessante, né? Deus, Ele confunde a nossa inteligência,
Porque Ele nos deu justamente aquilo que nós achávamos. Olha, isso é o que há de pior. É justamente isso que Deus colocou como o sinal de salvação. A cruz de Cristo, a morte de Cristo. Então, por isso, hoje, nós que estamos entrando na celebração da Semana Santa, desses mistérios da morte de Jesus, vamos adquirir esses sentimentos de Cristo, como diz aqui na carta aos Filipenses. Em primeiro lugar, vamos ter contrição, peso dos nossos pecados. Vamos desejar morrer 1000 vezes antes de pecar de novo e ofender de novo o nosso Deus. Em segundo lugar, vamos ter sentimentos de humildade, porque nós não somos nada. E aquele que era muita coisa, se tornou nada por causa de nós. E em terceiro lugar, vamos considerar que nesse mundo não existe paz. Nesse mundo não existe verdadeira justiça, senão não teriam condenado o Filho de Deus inocente. Nesse mundo não existe um reino onde você pode dizer, eu sou feliz nesse reino. Nesse mundo nós podemos remediar, nós podemos dar uma solução provisória para os nossos problemas. Nós podemos aliviar as nossas dores. Nós podemos facilitar um pouco as coisas que estão muito difíceis. Nós podemos perdoar as pessoas porque elas fizeram muito mal, mas pelo menos você perdoa para que não seja um mal maior. Mas nesse mundo não há condição de nós dizermos, aqui reina a felicidade, porque nesse mundo foi crucificado o Senhor do céu e da terra. Então desprezemos o mundo, voltemos a nossa vida para Deus. Não esperemos muita coisa nessa vida, mas esperemos a vitória final da ressurreição. Esperemos esta alegria de estarmos um dia junto dele, porque se Jesus, nosso Salvador, que era Deus, morreu de uma forma tão triste, você não pode imaginar que Deus não tem um outro capítulo, que Deus não tenha feito justiça e dado uma felicidade, uma vitória para o seu Filho. Da mesma forma, nunca pensemos nessa loucura de que nós que estamos aqui, sofrendo com Ele, amando e adorando o Filho de Deus, não tenhamos também uma participação na vitória dele, na ressurreição que ele teve. Então eu convido vossas caridades a entrarem hoje nessa semana de contrição, nessa semana de devoção, de amor, com espírito de silêncio, com espírito de adoração, mantendo o nosso coração sempre voltado para Ele, revisando totalmente a nossa vida, os nossos costumes, as nossas infidelidades, para nós conseguirmos nos transformar para a paz.